na sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus. Já tá? Você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um curtir, ajude a palavra a alcançar outras vidas. Curte, comenta, compartilha, manda pro vizinho, pra avó, pro tio, pra tia. Aquele momento que você tá lavando louça, vai lá no YouTube e assiste lá, faça igual eu faço em nome de Jesus. 1 Reis 18, 30 e 31, irmãos. Irmãos, aqui Elias vai nos relatar o que aconteceu no Monte de Carmelo. Eu gosto muito dessa passagem. Israel estava em pecado. O povo estava adorando deuses falsos, que nesse contexto, Baal. Sacrificavam e tinham a sua devoção a Baal, um Deus estranho que não existe. Só existe um Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Quem me ouve, diga amém. Amém. Oh, glória, vocês estão ouvindo bem. Adoravam um Deus falso e eram aliados de Acabe e Jezabel, que, se formos analisarmos o contexto da história, podemos declarar eles como mensageiros do inimigo. Matavam os profetas à espada. Acabe e Jezabel deu ordem para que os profetas do Senhor fossem mortos. E aqueles que não se aliassem a eles seriam mortos. Estavam a serviço deles dois, ou seja, tudo que eles mandavam, eles faziam. A adoração verdadeira nesse contexto estava esquecida, irmãos. Esses profetas que estavam adorando Baal, antes estavam adorando a Deus com Elias. Eram profetas do Senhor, mas por conta das ameaças e de tudo que Jezabel e Acabe fizeram, eles preferiram ir para o lado mais forte, vamos dizer assim, no contexto da história. Para não morrer, foram para o lado do que iria dominar, podemos dizer assim. E só Elias sobrou por profeta do Senhor. Um único homem. E aqui nós temos que entender que, no contexto, eram 450 profetas que adoravam Baal, que estava do lado de Jezabel e Acabe, e apenas um do lado do Senhor, Elias. Era o único profeta que ficou. O texto vai nos dizer que Elias edificou ou restaurou o altar que estava quebrou-se porque não havia adoração verdadeira naquele povo nem naquele lugar. O povo estava servindo deuses estranhos, seguindo um casal que ia contra os preceitos, as virtudes e os mandamentos do Senhor. Abandonaram a Deus e eles conheciam ou não conheciam a verdade? Eles sabiam quem era Deus, mas ainda assim deixaram corromper-se ao invés de lutar e persistir na verdade. Lutar pela palavra do Senhor. E aqui, irmãos, o contexto vai nos dizer. Vou ler de novo aqui para os irmãos. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar. O texto diz que ele quebrou o altar. O texto diz que ele consertou. O que precisa ser feito, irmãos, nas nossas vidas é uma autoanálise. Muitas das vezes nós temos nos pegado em certos momentos e nós temos que analisar como está a nossa vida diante do Senhor. Como está a nossa adoração, o nosso altar, o nosso coração diante de Deus. E aí vamos falar um pouquinho sobre o contexto que estamos vivendo hoje. Vivemos o que mais tem sido falado e o que está mais forte na mídia é a ideologia de gênero. Todos estão sabendo o que está acontecendo? Sim? Então digam amém? Amém. A palavra já condena
o relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. Mas ainda assim, o que nós mais temos visto hoje é homem com homem e mulher com mulher. Tem o tal agora de... A esposa fica vendo uns vídeos lá de um pessoal falando sobre isso, eu dou risada. O tal de gênero alternativo, já ouviram falar? Já ouviram? É nova? Então, chamam de gênero fluido também. É um negócio complicado, irmãos. Mas, para resumir, é o famoso... Né, isso aqui não é heresia não, irmão, é só para vocês entenderem. É o famoso de dia é Maria, de noite é... É bem assim, irmãos. Eu acordo Maria e no meio da tarde... não. Aí você chega e fala, ô Maria, não, eu sou João agora. Aí meia hora depois é outra coisa. Tá complicado, irmãos. E mediante esse tal de gênero fluido, não pode chamar nem de ele nem de ela. É de elo ou elo. É um negócio... vocês dão risada? Mas tá feio o negócio, irmãos. Estão querendo até... Não sei se os irmãos já viram. Fazer a mistura dos toaletes. Já viram? Se hoje, vamos dizer que eu me sinto Janaína. Aí eu vou usar o toalete. Aí o pastor fala, é lá no fundo, irmão. Não, hoje eu sou Janaína, eu vou usar esse aqui. Imagina, aqui é individual, só cabe uma pessoa dentro. Mas imagina nos estabelecimentos onde o banheiro, o toalete é vários boxes, várias pessoas conseguem comportar o mesmo lugar. Aí você imagina, você passa lá, tem um rapaz, o Alan, dentro do banheiro com você. Estão tentando fazer isso nas escolas e diversos lugares. Eu fiquei sabendo que até o McDonald's tinha feito isso, mas não sei se tirou. E o altar de adoração desse povo está como? Destruído. Está em ruínas. Porque estão levantando um altar, não para adorar a Deus, mas para adorar aquilo que eles querem. Estão levantando o altar para fazer o que bem entendem, o que bem querem, o que satisfazem as suas vontades. Eles não querem ouvir a verdade. Se você chegar para falar que o que eles estão fazendo é errado, você vai tomar uma bolachada no pé da orelha. E ainda vai sair como errado, por pregar a verdade. E aí, irmãos, nós temos, como eu falei, fazer uma autoanálise. Como está o meu altar? Como está o teu altar? Como está o altar do Senhor dentro da igreja? Existe um processo e nós vemos Elias seguindo esse processo. Eu vou ler, acompanhe comigo de novo. Vamos ler a partir do 30 novamente. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros, no seu deve estar cóvados ou algo semelhante, de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Você conseguiu ver aqui os processos que Elias seguiu para poder sacrificar no altar? Vamos lá. Primeiro, antes de oferecer algo ao Senhor, o que ele fez com o altar? Reconstruiu, consertou. O altar a qual ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, antes da sua oportunidade de sacrificar, o que tinha sido feito no altar? Sacrificado a deuses estranhos. Quem sacrificou antes de Elias foi o povo e ofereceu a Baal. E depois disso, Elias reergueu o altar do Senhor. Segundo, ele fez a valeta. Naquela valeta, depois nós vamos ver no texto, que naquela valeta ficou a água. E essa valeta significava a divisão do que estaria no altar e o que estaria fora do altar. O que é profano fica fora do altar. O que é mundano fica fora do... Os prazeres carnais ficam em cima ou embaixo? Fora, nem embaixo.
o mundanismo também fica fora. Ele encheu a valeta, pediu para que o povo jogasse a água em cima do altar, em cima da lenha, em cima do holocausto, e a água começou a escorrer. Como ele fez a valeta encheu de água. Água e fogo andam juntos? Onde tem um, não pode ter o outro. Mas a água impediu do altar pegar fogo? Impediu do fogo do Senhor consumir o altar? Além de consumir o altar, o que aconteceu com a água? Evaporou. Além de queimar o holocausto, ainda queimou, evaporou a água. E aqui nós podemos entender o seguinte, irmãos. O altar, a cruz, o sacrifício, Jesus e o que estava em volta os nossos pecados. Mesmo com a água, que não poderia estar junto com o fogo, e a água simbolizando aqui os nossos pecados, o fogo foi impedido de descer e consumir? Não. Então entenda que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui adorando o Senhor simplesmente porque temos um dia de vida ou porque estamos novos, cheios de saúde. Nós estamos aqui porque o nosso pecado não impediu que Jesus morresse e sacrificasse na cruz por mim e por você. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. O terceiro, ele preparou a oferta. Então, antes de oferecer, ele preparou todo o altar. Antes de colocar qualquer sacrifício em cima, ele reergueu o altar, limpou o altar, para aí sim colocar algo sobre o altar. E aí, isso é o que nós temos que fazer com as nossas vidas, quando nós viemos até a casa do Senhor para entregar uma adoração, entregar uma oferta ao Senhor. Porque a palavra diz que se nós sabemos ou temos algo com o nosso irmão e vamos oferecer, nós temos que deixar a nossa oferta onde? E ir aonde? E ir nos reconciliar, reconcertar com o nosso irmão. Porque a oferta, primeiro ela é oferecida aonde? No nosso coração. Primeiro ela parte daqui para depois ela ser entregue fisicamente, monetariamente ao Senhor. Então o altar aonde vai ser oferecido ao Senhor tem que estar restaurado. Estamos passando por momentos difíceis, tanto no mundo afora como ministerial, pessoal. E temos que, a cada dia, irmãos, nos perguntar e nos preocupar de como está o nosso altar diante do Senhor. Muitas das vezes nós nos perguntamos, eu estou orando há tanto tempo, eu oro tantas vezes ao dia, eu clamo, eu peço, eu jejuo e nada acontece, mas se o altar não estiver reerguido, se o altar não estiver limpo, se você não tiver tirado tudo aquilo que não é de Deus, para ofertar a Deus, o altar não vai pegar fogo, não vai queimar, a sua oração não vai ser atendida, a oração da igreja não vai ser atendida se nós não consertarmos primeiramente o altar. Quarto passo que Elias seguiu: a consumação da oferta e a descida do fogo. Então aqui o último passo que Elias seguiu, o último processo para que tudo conspirasse para que o fogo descesse. Ele edificou o altar, limpou o altar. E aí sim ele ofereceu ao Senhor e aí foi aonde ele percebeu, agora está tudo de acordo à vontade do Senhor. E agora ele foi para falar com Deus. O último passo foi a oração. Ele não primeiro orou e depois preparou. Primeiro ele preparou tudo para quando ele fosse orar, o cenário estivesse preparado para o Senhor receber a adoração. Para confirmar, irmãos, essas palavras de reconstrução, de limpar o templo, volte umas páginas, capítulo 15. Para que nós venhamos entender que não é de qualquer jeito, para que nós venhamos entender que servir ao Senhor não é brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar, simplesmente para nos reunir, para cantar ou fazer qualquer outra coisa. Nós estamos nos reunidos com um propósito. Esse culto não é para o homem, esse culto é para Deus. Nós estamos nos reunindo aqui para fazer a vontade de Deus, para entregar o nosso melhor a Deus. 1 Reis 15, do 9
ao 13. Acompanhe comigo. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era... Vocês estão comigo, amém? Asa fez, versículo 11. Asa fez o que era... Desculpe. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. E ora a confirmação da palavra. Expulsou da terra os prostitutos culturais, está na minha versão. E removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da terra, da posição de rainha, mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Ceará. Ceará, está na minha versão. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Sedom. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que seu pai havia consagrado. Irmãos, antes de Asa, reinou primeiro Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então ele reinou segundo a vontade de Deus, sim ou não? Depois de Davi reinou seu filho, Salomão. Pecou, como todos os outros, mas seguiu a vontade do Senhor, sim ou não? Reinou com sabedoria. Após Salomão, seu filho Roboão reinou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Existiu 2 reinados antes de Reoboão. E o que ele fez, ao invés de seguir como Salomão havia feito, ele andou ao contrário, andou na contramão e desfez aquilo que tinha sido feito até ele reinar. Depois de Roboão, foi o filho Abias, que reinou e seguiu o que Roboão havia feito. Seguiu contra a vontade de Deus. E depois dele, depois de Roboão, veio um homem chamado Asa, filho de Abias, que reinou antes de Abias, que foi o texto onde nós lemos. E Asa reconstruiu o altar. Foi o texto que nós lemos. Acompanhe comigo. A partir do versículo 9. Irmãos, Elias, como nós lemos, ele fez todo um processo. Ele reergueu o altar, ele limpou o altar, para só então poder sacrificar ao Senhor. Asa, o que Asa fez? Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Primeiramente, ele expulsou da terra todos os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos. Ele reergueu o altar primeiramente, limpando tudo que era profano na terra. Foi tirando tudo, irmãos. O que você faz? Quem você adora? Você adora a Deus? Não, não adora a Deus. Então, sai da terra. Ele foi limpando canto por canto. Até sua avó, de sangue, irmãos, família, ele expulsou porque não andava segundo os caminhos do Senhor. Depois, ele derrubou o poste a qual ela havia edificado. Só ficou os santuários, mas o coração de Asa, como diz a palavra, permaneceu inteiramente fiel ao Senhor. Só depois dele ter tirado tudo da terra que não agradava a Deus, foi que ele trouxe o que era consagrado a Deus. As coisas santas se misturam com as profanas? Onde há trevas há luz? Onde há luz tem que há trevas? Também não. Então antes, irmãos, de nós dobrarmos os nossos joelhos para orar e pedir algo para o Senhor, antes de nós trazermos a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso clamor a Deus, nós temos que saber como está a nossa
vida com Deus. Porque, irmãos, é muito fácil nós virmos aqui e falar, pedir algo para Deus, ou orar, pedir para um irmão orar sobre nós por conta de alguma enfermidade, alguma luta. Mas, quando nós fazemos o trajeto até a casa do Senhor, o nosso coração, ao entrar por essas portas, está dentro ou está fora? Pode falar, irmãos. Nós queremos que esteja dentro, mas muitas das vezes ele está fora. Nosso pensamento está longe. Nós viemos para prestar um culto ao Senhor, mas nós só estamos aqui fisicamente, porque espiritualmente, mentalmente, nós estamos em outro lugar. E aí nós temos que colocar um pouquinho a nossa cabeça no lugar. E ao fazer isso, nós iremos ser frustrados, porque nós iremos ver o quão falho nós somos e o quão falho nós temos sido em prestar a nossa adoração a Deus. Porque a nossa oferta até hoje não tem sido queimada, a nossa oração muitas das vezes não tem sido atendida porque o altar está em ruínas. Se o altar estiver em ruínas, o fogo não vai descer, a presença não vai vir. E muitas das vezes nós temos clamado por milagres, por curas, por bênçãos, mas não temos recebido porque não estamos entendendo que o altar está quebrado. Precisa ser reconstruído dia após dia. Manhã após manhã, noite após noite, precisamos fazer essa autoanálise e entender como estão as nossas vidas depois. As nossas vidas diante de Deus e só depois trazer a nossa oferta ao Senhor. Quem compreende essa palavra, diga amém. Então Asa fez isso, irmãos. Primeiramente limpou a terra, para depois trazer novamente as coisas de Deus para a terra. Elias fez a mesma coisa. Limpou o altar, purificou e só depois trouxe o sacrifício ao altar. Eu não falei nada para os irmãos sobre a ministração e o louvor o último que nós entoamos a Deus foi: o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. O povo, os 450 profetas, 350 se eu não me engano, 450, adoravam Baal. Mas depois que o fogo desceu, eles adoravam apenas um Deus, e esse Deus era o Senhor. O fogo, irmãos, fez aquele povo se render novamente aos pés de Jesus. É o fogo que há nos olhos do Senhor que fez, como disse o louvor, nós nos apaixonarmos por Ele. E foi o fogo que desceu naquele altar que fez o povo novamente abrir os olhos e abandonarem a vida profana que estavam levando. Então, irmãos, entenda. Novamente pergunto, o altar quem quebrou foi Elias? Foi Elias? Mas quem reconstruiu? Foi Elias. E muitas das vezes, nós iremos olhar para o nosso lado, como agora. Olhe para o seu lado. Você sabe da vida desse irmão? Você sabe como está a vida espiritual dele? Não. Mas ele é nosso irmão em Cristo. O Senhor fala: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então a luta dele é a minha? A luta dele é a sua? Luta. É responsabilidade sua se ele precisar ajudar a reconstruir o altar. Você vê seu irmão caído, e muitas das vezes, irmãos, e isso é fato, nós somos cristãos, nós entendemos a palavra, mas muitas das vezes nós fazemos isso. Nós vemos o irmão caído e o que nós fazemos é apontar o pecado e falar: você caiu por conta disso. Você está assim por conta disso e disso e disso. Mas Elias apontou quem derrubou o altar? Elias criticou porque o altar estava derrubado? Elias falou para o Senhor: Senhor, eu não vou sacrificar porque este povo derrubou o altar e eu não vou reerguer. Ele falou isso? A palavra diz que ele tomou 12 pedras e fez o que com o altar? Reergueu, reconstruiu. Então, irmãos, o que nós precisamos é isso, é simplesmente estender a mão para o nosso próximo. É ajudar o nosso próximo a se reerguer na vida cristã, na fé. É ajudá-lo para que o fogo do Senhor possa consumir o altar e aquilo que ele tem sacrificado ao Senhor. Elias era 1 contra 450. Um único homem.
Então entenda que você pode estar vivendo num local destruído, aonde você até fala de Jesus, mas ninguém quer escutar. E aí, qual que é o primeiro pensamento? Ninguém quer ouvir, eu vou parar de falar. Mas e se Elias tivesse desistido de sacrificar ao Senhor e orar ao Senhor? O fogo tinha descido? E o povo continuaria servindo a Baal. Então não desista. Simplesmente edifique o altar e continue sacrificando ao Senhor. Porque quando você orar, a sua oração vai ser respondida. E aonde você colocar as plantas dos pés, o altar ali pode estar destruído, mas se você se dispor a reconstruir o altar, a presença há de vir, o fogo, o Espírito Santo há de ouvir as suas orações e há de vir até onde estamos clamando, até o altar que estamos levantando, até o sacrifício que estamos oferecendo ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé. Feche seus olhos, por favor. Em meio a altares quebrados, irmãos, Deus está levantando homens e mulheres, a mim e a você, para restaurar o altar da adoração e voltar ao primeiro e verdadeiro amor. Em meio a essa sociedade que nós estamos vivendo, se nós não nos dispusermos a levantar o altar, a ajudar o altar que está quebrado a ser reconsertado, essas vidas continuarão perdidas, continuarão cegas. E se não tomarmos cuidado, nós estaremos no mesmo meio. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos por esta rica palavra, Jesus. Papai, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações e nós possamos continuar nos autoavaliando. Pai amado, para entendermos o que precisa ser restaurado no altar do Senhor nas nossas vidas. A qual área, Pai amado, precisamos orar mais, precisamos pedir mais, precisamos levantar o altar que está caído. Pai, em meio a esta geração nós possamos levantar, Senhor, e nos dispor a orar e pedir ao Senhor que nos dê força e nos ajude a ajudá-los a levantar o altar em suas vidas que está em ruínas. Pai, temos visto tantas e tantas coisas, Pai, acontecendo neste mundo, mas nós cremos que é tudo cumprimento da Tua palavra. Pedimos, Senhor, para que o nosso altar esteja sempre de pé diante do Senhor, com sacrifício verdadeiro e fiel a Ti, uma adoração sincera, para que possamos viver e desfrutar do melhor do Senhor. Em nome de Jesus, adoro o Senhor com suas palmas, amém, irmãos?